Olá, tá no ar mais um Porto Alegre em debate. Hoje o assunto não podia ser diferente. Carnaval. Pois é, a capital dos gaúchos tem uma relação muito forte com essa festa popular. Uma história marcada pelo surgimento e também fortalecimento de importantes grupos sociais. Um legado que a gente vê até hoje, tanto nos desfiles dos blocos de rua, como também no Carnaval do Porto Seco. A ideia hoje aqui é a gente conversar sobre essa história do Carnaval de Porto Alegre, a importância que ela tem, não só nos dias de folia, mas no ano todo, e como isso fortalece a cultura e também as relações do nosso povo, por mais respeito e também igualdade. Para isso a gente recebe hoje aqui nos nossos estúdios o Carlos Breik. Ele é presidente da Bambas da Orgia. Também o Richard Evandro Guterres Alves, que é presidente da Associação Satélite Prontidão, e gentilmente o Jackson Raimundo, que é pesquisador e doutor em letras, que direto do Rio de Janeiro está aqui com a gente para falar sobre carnaval. Meninos, obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. Muito obrigado. Falar de carnaval, né, Breik, para vocês é fácil, né? Porque 20 dias antes aí dos desfiles, vocês não estão nem dormindo direito mais. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, para nós é uma satisfação estar aqui falando para a nossa comunidade de Porto Alegre, o povo carnavalesco e a nação azul e branco, né? Que nos move em torno desse processo carnaval e Bambas da Orgia. Realmente dormir, algo que a gente não consegue pensar em dormir. Não tem como, Dorme né? quando dá e do jeito que dá. Pois é, Bambas da Orgia. A importância que essa escola tem para Porto Alegre. Já são quantos anos de Bambas? Em abril agora vamos fazer, em maio, 84 anos. 84 anos. Em maio, 84 anos. Fortalecendo cada vez mais, A né? escola mais antiga em atividades do Rio Grande do Sul, Bambas da Orgia. Em atividade, que importante isso. Isso. A mais antiga e terceira do país, se não me engano. Pois é, vocês devem ter passado por tantas modificações ao longo do tempo e visto o carnaval de diferentes maneiras também. Porto Alegre incorporando essa festa com a cultura trazida aí até de outros países também. Satélite Prontidão, né, Richard? Quando se estabelece aqui, lá no século XX aqui, né? Já são 122 anos dessa 122 entidade, anos. esse clube aí, que basicamente tem o papel de fortalecer a identidade negra também. Bem-vindo. Exatamente. Antes eu queria agradecer o convite, né? É uma oportunidade que nós temos, né, de tornar público e mais conhecido, né, o nosso clube, a nossa associação. E é realmente como tu disseste, né? O Clube Social Negro, ele é um local onde as famílias negras, né, elas se reúnem, né? Não somente para a confraternização. Várias outras atividades também acontecem, né? Como atividades culturais, atividades de formação, né? Mas especificamente o nosso tema de hoje, o carnaval também é importante, né? Por intermédio dos blocos, né? E também das festas, né? Os bailes, que sempre aconteceram aí ao longo dessas várias décadas, né? De existência, não somente do Satélite Prontidão, como dos outros clubes sociais negros que existem não somente no estado do Rio Grande do Sul, né, que é o estado que mais clubes sociais negros tem, como também pelo país inteiro. Importante isso, porque a Satélite Prontidão foi uma das primeiras entidades que surgem aí, bem nessa época também do Carnaval, e para justamente fortalecer a identidade da comunidade negra local. E essa relação, a gente vê hoje ainda presente, é muito importante. Resistência também, e a gente conversava, o Richard, mais cedo, de agora esse momento ser de reformulação também, modernização, para essa história não se perder. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, porque eu queria chamar o Jackson, que está lá no Rio de Janeiro e está aqui com a gente gentilmente. Muito obrigado por estar aqui, viu, Jackson? Tu é doutor em letras, né, pesquisador, e tem um gosto muito pessoal também pelo carnaval, e trouxe para a academia essa pesquisa para tentar entender lá no mestrado, já em 2015, como essa relação do carnaval das tribos, escolas de samba na cidade. Parabéns pelo trabalho, bem-vindo. Olá, Felipe. Olá, Carlos. Richard, muito feliz de estar aqui. Acho que sempre é importante que o carnaval seja a pauta de todas as nossas emissoras e fico muito feliz de estar
Então, Boas Companhias. Na universidade, durante anos e anos, busquei fazer pesquisas falando sobre o carnaval naquilo que tem mais a ver com o âmbito dos estudos da área de letras. Então, estudei principalmente samba-enredo, mas era inevitável, né, ao estudar samba-enredo também, se estudar o carnaval como um todo. E me foi muito feliz o período em que estudei mais a fundo o Carnaval de Porto Alegre, publicando uma dissertação de 500 páginas, depois, alguns anos depois, transformada em livro, com atualizações, mas sempre partindo desse respeito a essa manifestação tão essencial para a gente entender o que é a cidade de Porto Alegre, bem como também, né, por um vínculo afetivo, desde sempre que eu tive pelas escolas de samba, pela arte das escolas de samba, desde pequeno, desfilando, assistindo, acompanhando, e também, aproveitando que está aqui o nosso companheiro do satélite, né, que falou há pouco sobre o satélite, na minha infância pude também viver com os meus avós maternos, Adelar Caetano e Miguelina Brito, o que é o Clube Social Negro. Eles estiveram à frente durante décadas do Clube 13 de Maio, de São Sebastião do Caí, na cidade a 60 quilômetros de Porto Alegre. Então, me criei também dentro de um Clube Social Negro. Foi uma experiência fascinante também de ver como territórios de resistência também transformam as cidades. Vou aproveitar que tô contigo aí e enquanto eu faço a pergunta, só pedir para você se afastar um pouquinho da câmera para não cortar tua cabeça. Pode ir um pouquinho mais para trás a tua imagem. Aí, agora sim. Richard, o que tu pôde trazer ali de destaque nessa tua pesquisa que tu fizeste, trazendo diferenças entre tribos e escolas de samba? Porque hoje a gente não vê mais tribos. Hoje a gente está incorporado às escolas de samba e os blocos de rua, mas naquela época as tribos tinham um papel importante, por quê? Felipe, para mim a pergunta para o Richard. Isso, para ti mesmo, por favor. Eu Para mim, falei, tá. Richard, desculpa, mas é Uma... Jackson. tudo bem. As tribos, de fato, é interessante o interesse que elas despertam por todo o país. A gente teve A partir aqui do Rio, sobre as pessoas usarem dias, né, de indígenas no carnaval. Eu lembro que a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre essa questão e pegou o caso das tribos de Porto Alegre. Né? Hoje apenas uma, né, ainda resiste com atividades, que é a tribo Comanches, mas elas já foram a maioria, já foram 17 tribos no nosso carnaval de Porto Alegre. Elas têm uma arte que eu acho muito interessante, elas vêm com enredo, sempre falando da temática indígena, elas não têm um purismo do ponto de vista da vinculação com uma outra etnia, elas falam de diferentes etnias do Brasil e também de fora do Brasil. A própria Comanches, né, o nome é de um povo norte-americano que foi muito famoso durante um período a partir do cinema, dos filmes de faroeste, né? E se a gente estuda as tribos, a gente vê, então, essa riqueza de temas que elas trabalharam ao longo dos tempos, e vê também questões que não estão propriamente no universo das escolas de samba. Por exemplo, elas têm uma interrupção no meio do desfile, que é a encenação, onde um ritual é dramatizado. Né? Elas têm outros quesitos de julgamento que valorizam bastante também essa representatividade cênica, essa representatividade pictórica mais vinculada aos motivos indígenas. Então, é uma pena que hoje a gente tem apenas uma dessas entidades ainda resistindo, mas, sem dúvida alguma, é algo que sempre quem gosta de cultura tem que ter um olhar especial pelo tanto que elas já representaram e representam na cultura de Porto Alegre e do nosso estado. Pois é, Carlos, a gente ouvindo isso, a gente começa a pensar também nos próprios desfiles também, em toda essa movimentação que tem na avenida ali, para quando vocês desenvolvem o samba enredo e pensam em todo o desfile que vai ser feito ali, dessa arte que está sendo na avenida ali, e escolhendo letras que não são apenas escolhas aleatórias, né? Escolher uma letra naquele samba enredo tem um significado. Como é que vocês chegam nessa elaboração, é tudo em equipe mesmo, né? Sim, o processo começa pelo temista, né? Hoje nós temos o Pedro Linhares, que trabalha junto com o carnavalesco Michael Smith. E a primeira é a criação do tema, depois a gente faz
o Festival de Samba Enredo, onde nós distribuímos para compositores, né? E nesse ano o Bambas da Orgia teve um número recorde. Foram 11 sambas inscritos para o nosso samba enredo. Então, a partir disso, o temista, o carnavalesco e a comissão de carnaval, que é uma equipe realmente. Então, no caso, o Bambas da Orgia hoje trabalha nessa modalidade, né? De equipe para chegar nesse processo de pesquisa. Pro carnaval desse ano, que temas que vocês vão trabalhar na Avenida? Oranian. A história de um deus negro que é africano, que ele é meio negro e meio branco, né? Então ele é concebido por dois pais, né? A mãe dele teve um envolvimento. Então, dois pais, um negro e um branco, então ele é metade negro, metade branca. Os detalhes aí é o tenista que desenvolve, exato. Mas basicamente esse é o nosso tema que nós vamos dar para a Avenida. É um tema africano, né? Muito forte, uma divindade africana. Trabalhar com isso ajuda a divulgar e mostrar essa história que muita gente não conhece também, até para os seus também, que muitas vezes dessa geração nova aí que não conhecem. E aí consegue com isso tratar também de temas atuais. Acho que dá para tratar dessa cultura e também de temas da atualidade, assim, da gente trabalhar com essa valorização, com o combate a tantas coisas aí. Acho que dá para unir tudo isso mesmo, né? É todo um processo, né? Processo. E o carnaval, ele acolhe os segmentos, né? E a partir desse processo de carnaval, de acolher segmentos, homens, mulheres, crianças, LGBT, então ele é um resgate, né? Ali dentro desse processo cultural, ele também é um processo de resgate, a autoestima, a valorização das pessoas, né? O carnaval ele tem essa magia, não é só o processo de colocar na avenida, então o entorno dele é muito forte, né? A cadeia produtiva, onde tem os profissionais, então é um resgate muito intenso desse grupo todo que se forma em torno do carnaval, né? Pois é, e a Satélite Prontidão, nesse contexto, né, Richard, quando surge para fortalecer, né, esse movimento negro, para ti hoje ser presidente é motivo de muito orgulho, né? 3 anos à frente da presidência, olhar para esse passado e ver como ele está mais presente do que nunca, mesmo com os desafios, porque imagina só, né? Presidir uma entidade como essa em 122 anos, fazê-la permanecer ainda, é muito, muito desafiador. Exatamente, esse é o grande desafio, né? Fazer com que a nossa entidade, né, que tem uma representação muito significativa para valorização, para perpetuação e para divulgação de toda a contribuição que a comunidade tem, que a comunidade negra tem para a formação desse país, né? Especificamente na questão do carnaval, o Clube Social Negro, né, que surge tanto antes da abolição, né, como principalmente depois da abolição, né, há que se dizer que a comunidade negra sempre esteve organizada, né, com as características que eram possíveis em cada época, né, e principalmente depois da República, né, onde o carnaval também penetrou na sociedade brasileira como um todo, né? Nós temos aí, historicamente, né, o carnaval sendo comemorado, né, sendo festejado pelo Brasil inteiro. E não podemos deixar de citar também a separação, né, que eu acredito que ainda exista na nossa sociedade hoje, né? O preconceito, né, em relação às manifestações carnavalescas, né? Mas eu cito isso porque, falando de história, né, as famílias negras, para que elas pudessem também festejar o carnaval, fazer o seu carnaval, né, se reuniram, então, né, nos clubes sociais negros, e nós temos os bailes de carnaval que, historicamente, né, o Satélite Prontidão promove, né, vamos dizer aí, desde do início do século XX, eu estou falando de 1902, né? E aí por diversas décadas até os dias de hoje. E ali onde eles se sentiam acolhidos, porque não tinha esse acolhimento na rua, porque não tinha o acolhimento na rua, algumas restrições, né? Outros clubes sociais
aqui na cidade de Porto Alegre não aceitavam a participação das famílias negras, né? É bom se dizer que a Associação Satélite Prontidão surge da fusão de dois clubes, de duas entidades, a Associação Satélite Porto Alegrense e o Bloco Carnavalesco Prontidão. Então, o carnaval, ele está no DNA da nossa associação, né? E ao longo da história, os bailes que eram promovidos no bloco carnavalesco, na sede, né, do bloco, também com as participações nas ruas, né, a promoção de bailes que o Prontidão, que o bloco fez, né, em outros locais da cidade, em outros clubes. E, se eu não me engano, nós estamos numa entrevista, é um dado a confirmar, até no Teatro São Pedro, né? Elitizado, né, na época. Mas veja então como o carnaval ele está presente na nossa sociedade ao longo da história e é vivenciado, né, por todos os integrantes da nossa sociedade. Então, esse trabalho de ação, né, como falou o meu amigo Break, né, de reunir, né, de motivar a cadeia produtiva nos dias de hoje, né, tudo isso vem com a contribuição, né, tanto das escolas de samba, dos clubes sociais negros, das tribos, né, e as manifestações carnavalescas que estão espalhadas pelo nosso país todo. Aproveitar que tu resgatou essa história tão importante, Richard, desculpa, Jackson, agora, na verdade, a gente ouvindo um pouco do que traz o Richard, vê como essa história do início ela foi atravessada, né, por esse preconceito e até o começo do carnaval aqui, que era marcado por muitas proibições. E era muito difícil que essa festa fosse vista como algo bom, até, talvez, não sei, culturalmente ainda a gente veja ainda hoje na sociedade essa questão pejorativa ainda do carnaval, né? Claro que a gente acha que se perdeu isso, graças a Deus, mas como é que tu analisa esse início, esse envolvimento aí até os dias de hoje, como a gente conseguiu melhorar essa relação com a história? Eu acho que é importante dizer que quando as escolas de samba surgem, elas surgem no contexto de afirmação de um carnaval, de certa forma, mais ordeiro, tudo aqui inspirado em escolas, né? Ou seja, um lugar onde prevalece a disciplina, o ensino, essa troca e esse aprendizado constantes, mas também nesse contexto em que havia, né, enfim, muitas manifestações que não eram tão bem vistas pelas autoridades policiais, pelas autoridades do poder público, e se criam, então, escolas de samba desde o início, com muito apoio do poder público, né? Aqui no Rio de Janeiro, desde o terceiro ano, elas contaram com o financiamento, né, da Prefeitura Municipal, os 2 primeiros carnavais, os 2 primeiros campeonatos, escolas de samba, desfiles com disputa, foram bancados, organizados por jornais, Mundo Esportivo e depois pelo Jornal Globo, mas logo em seguida, então, já passou a haver esse apoio do poder público. E nesse apoio do poder público também a gente teve essa organização, né, essa questão mais ordeira, digamos assim, né, em relação aos desfiles. E esse modelo acaba se replicando, se reproduzindo pelo Brasil. Em Porto Alegre, é bom que a gente diga que também, desde os primórdios, houve muita constância no apoio do poder público, né, aos desfiles das escolas de samba, né, bem como também alguns patrocínios que foram fundamentais para a própria consolidação do gênero, mas só que isso não é, infelizmente, totalmente dado, né? A gente viu nos últimos anos, na última década, principalmente, em muitos lugares, uma onda reacionária fundamentalista absurda, querendo criminalizar o carnaval, em especial criminalizar o carnaval das escolas de samba. A gente viu no nosso estado mesmo, no Rio Grande do Sul, um município, eu não vou citar aqui o nome, mas que der um Google logo vai saber, um município onde as escolas de samba estavam com tudo pronto para desfilar, estavam elas mesmas iam se bancar, nem tinham apoio da prefeitura, e um juiz, uma juíza, determinou a proibição dos desfiles, sendo que a única coisa que as escolas usariam era a rua, a via pública, para poder fazer a sua exibição. Então é um caso absurdo de preconceito, talvez
possa se falar até de racismo mesmo, porque a gente sabe que quando se fala de escolas de samba, a gente está falando de cultura negra, né? Mas é isso, é uma luta, essa questão da afirmação, da defesa do carnaval, da defesa das escolas de samba, que ainda é necessária passados 100 anos das primeiras agremiações. Pois é, Break, pra ti que tá à frente da Bambas aí, analisando essa fala que traz aí o Jackson, o poder público teve diferentes olhares pro carnaval e estamos num outro momento agora. Exatamente. Como o Jacques falou, aproveitando e mandar um abraço para ele. É um privilégio estar participando com uma pessoa que tem um conhecimento histórico e também ao Richard, que divide a banca comigo. Na verdade, hoje, 90%, vamos dizer assim, 95% do poder público patrocina o Carnaval de Porto Alegre. Lamentavelmente, num passado recente, o poder público não teve a mesma visão de hoje que tem a atual administração. Né? O que acontece naquele momento, né, aquele período, como todo processo tem falhas, né? Então aproveitaram algumas falhas de processo para generalizar e acabar, ou vamos dizer que naquele momento o carnaval praticamente acabou. Ele voltou a estaca zero. Né? Então a administração agora do prefeito atual, que ele resgatou. E já era difícil fazer carnaval tendo uma sequência. E a gente veio do zero, né? Começamos engatinhando até, eu costumo dizer que nós estávamos na UTI, né? Já tiramos o respiradouro, mas continuamos na UTI. E que bom que a gente teve essa outra visão de administração. Quando eu assumi também o meu mandato agora nesses 3 anos, e eu costumo falar para as pessoas que eu sempre gosto de trabalhar com três eixos, né? E o Carnaval de Porto Alegre precisaria recuperar a credibilidade com o poder público e acreditar em nós. O segundo eixo, trabalhar com a recuperação com os empresários, aquelas pessoas que podem se somar ao processo cultural. Em terceiro, recuperar a credibilidade com o nosso público, de alguma forma se evadiu por conta desse processo. Isso que eu ia te perguntar sobre o público. Hoje em dia a gente vê muito turista, o público de Porto Alegre fugiu dos desfiles de acompanhar lá? Sim, por conta desses processos aí. Então, foram procurar outras praças, Rio, São Paulo, até Uruguaiana. O Carnaval de Porto Alegre ficou preterido nesse processo, né? Então, agora tem uma retomada também dentro desses 3 eixos aí. Porque temos que oferecer atrativos, a gente sempre discutia isso já com o secretário de Cultura, né? O subsecretário Clóvis André, que é uma pessoa do Carnaval, e agora o Henry também, a gente discute isso na cultura, na preparação do Carnaval. O nosso produto, o Carnaval de Porto Alegre, nós temos que entregar um produto para ele se tornar atrativo, né? Então, é uma cadeia, né? Então, a gente recebe o patrocínio, recebe ajuda, monta o processo do Carnaval e entrega ele. Então, à medida que a gente vai evoluindo, as pessoas vão vendo, porque até então o Carnaval discriminado, né? Que na verdade a palavra foi discriminado, e a gente teve todo um processo de resgate. Isso aí. Quando o Jackson falou num carnaval de um município que estava todo pronto para sair, não deu. Nós, no primeiro ano de resgate, como não tinha o poder público, eu não estava ainda na administração, na Liga, né, junto como presidente, mas foi um esforço muito grande entre as escolas de samba de Porto Alegre para fazer o carnaval, até nós dizíamos o carnaval da Cordinha, né, aquele carnaval da antiga. E quando estava tudo pronto, por conta de algumas ações judiciais, a gente teve alguns recursos apreendidos, né? Mas mesmo assim fizemos o carnaval ali no Porto Seco, com baixa iluminação, praticamente sem recurso nenhum. Né? Mas fizemos o carnaval e mostramos que nós temos força, nós somos a resistência. Né? O carnaval resiste contra o preconceito, contra o descrédito, né? A discriminação. Então, lamentavelmente aconteceu isso. Mas hoje nós estamos na tomada. São 3 anos que a atual administração está acreditando e nós, na contrapartida, estamos dando a nossa contrapartida em entregar o entregar. Nós temos que entregar. Claro. Né?
Não só eu falo para o Bamba da Orgia, mas todas as escolas de Porto Alegre, as nossas ligas, né? Trabalhamos, quando terminou o Carnaval no ano passado, já começamos a trabalhar intensamente pensando nisso. Porque não adianta o poder público acreditar em nós, se nós não acreditarmos também e não dermos a contrapartida. Para que o poder público e todo o processo enxergue assim, poxa, as pessoas estão aqui trabalhando profissionalmente para o resgate do Carnaval, combatendo a discriminação e o preconceito. E todas niveladas, assim, num nível de qualidade excelente também. Acho que sempre esse desafio, né, de se cada ano que passa ser melhor. E para ti também, Richard, aqui tem esse olhar também como consumidor. Tu tem percebido essas movimentações do Carnaval aqui em Porto Alegre, até da própria maneira como isso movimenta a nossa economia aqui também na capital? Eu vejo que sim, né? Eu acompanhei, né, tanto como consumidor e também como cidadão, né, toda a luta, né, do período que meu amigo Breik nos relatou, né, da retirada de apoio do poder público, né? E a família da minha esposa, da minha falecida esposa, tem uma tradição muito significativa também no mundo do Carnaval, nos Bambas da Orgia. Meu sogro é um bambista, né, histórico, né? Então a gente acaba acompanhando, né, essa luta, né? Isso que o Breik nos relatou, né? E antes de responder especificamente à questão que tu me trouxeste, né, é importante a gente visualizar a força que a comunidade tem, né? A força que as pessoas, né, que labutam no Carnaval têm para superar desafios, né? O olhar preconceituoso, né, eu penso que ele não se sobrepõe à resistência da cultura e da força da comunidade negra. Como eu disse no início das minhas palavras aqui, nós somos organizados, né? A gente traz isso na nossa ancestralidade. A origem do bloco carnavalesco Prontidão advém de três amigos que foram barrados em um baile de carnaval em um determinado clube aqui da cidade de Porto Alegre. E pelo fato de terem sido barrados, fundaram o seu próprio bloco, né? Que mais tarde se tornou um bloco carnavalesco, uma entidade, né, mais organizada, além da atividade carnavalesca, né, propriamente dita, né, apoio à comunidade negra da cidade, né, também em função da ausência do poder público naquela época, no início do século XX, nós estamos falando aí de 1925 para frente, né? Então essa diversidade de ações, essa organização, os propósitos, né, que o Breik disse, né, na gestão dele, né, e as demais entidades elegem, né, os seus objetivos estratégicos, né, e puderam superar essa fase, né, de queda de apoio do poder público, né, e eu percebo que o Carnaval de Porto Alegre está em constante crescimento, né, e já com uma participação maior, né, dos apreciadores, né, dos consumidores, dos carnavalescos, né, as escolas de samba, elas têm sido frequentadas, né, pela comunidade do entorno, pelas pessoas, né, que apreciam, né, uma determinada escola ou outra, né, eu percebo isso. E em Porto Alegre também, eu acho que o Breik pode falar melhor sobre isso, né, os blocos de carnaval também estão retomando suas atividades, né, então isso é cíclico, eu vejo isso como cíclico, né, e destaco a importância que o carnaval tem para a estabilidade psicossocial. É importante que o poder público entenda isso. O carnaval ele é necessário, né? Quando nós fazemos uma festa lá no Satélite Prontidão, fora do período carnavalesco, um jantar, um chá, a cultura negra ela é feito um trabalho, né? Música, manifestações culturais diversas, né? Com a participação da comunidade, o bem que isso faz para quem está lá dentro.
E a gente vê isso, eu acho que na própria festa, na própria movimentação. Eu adoro carnaval também e tenho visto quantos blocos eles estão demarcando também o seu lugar aqui na capital. E, Jackson, na tua pesquisa, quando tu trouxeste essas informações sobre as tribos, quais foram as tuas fontes de pesquisa para entender um pouco mais sobre essa história? Porque eu fico pensando, quando a gente tem a possibilidade de se juntar e se unir em grupos que a gente tenha relações muito próximas, identificação, o quanto isso gera de sentimentos bons também para valorizar o que a gente é, da onde a gente veio. E eu acho que essas tribos deixaram esse legado também, né? Não, isso aí, a noção de pertencimento, ela é muito intensa. Quando a gente pensa no carnaval, quando a gente fala das escolas de samba, quando a gente fala também das tribos carnavalescas. Eu lembro, já que tu falou há pouco das tribos, eu lembro que uma das perguntas, né, que me fizeram tempos atrás, né, sobre como é que era essa questão de pessoas não indígenas estarem vestidas, né, com roupas de temáticas indígenas, é que as tribos nascem no contexto de uma afirmação de uma nacionalidade, no contexto ainda do Estado Novo, né, onde o indígena acaba sendo, né, aquele elemento da nossa formação identitária civilizacional brasileira, né, bastante valorizado, assim, pelo projeto político de então. Mas, junto do indígena, a valorização do indígena também estava, né, essa busca de um Brasil que era um Brasil que tinha o samba, né, que tinha a cultura negra, a visão da miscigenação na época também era muito forte, então essa ideia das três raças como os aspectos estruturantes de um Brasil que fazem com que essas manifestações também sejam representativas, né, do país como um todo, do ser brasileiro. Então, acho que é sempre bom a gente fazer essa consideração contextualizada, né, de quando as tribos surgem, nessa visão de que todo brasileiro também é um tanto indígena, né, as escolas de samba, quando surgem, é nessa visão também, né, de que todo mundo poderia participar desse carnaval mais democrático do ponto de vista da sua construção, né, que é o carnaval das escolas de samba. Antes da gente entrar no ar, nós falávamos um pouco como é importante para as comunidades também, aquelas pessoas que durante o ano exercem funções bastante humildes no seu cotidiano, mas nos dias do carnaval ou nos ensaios da sua escola, lá ela é rainha, lá ela é mestre de bateria, Sim. lá ela tem lugar de destaque nos carros alegóricos, enfim, ela consegue ser aquilo que ao longo do resto do ano não lhe é permitido. Então, essa utopia, essa vontade de que a vida pode ser melhor e todo mundo pode ser mais feliz, acho que isso é o que move o carnaval. É tão importante que a gente preserve, que a gente resgate também, onde isso parece estar se esvaindo. Essas tribos, Richard, e também esses grupos sociais no passado, eles se reuniam mais de forma central, aqui na capital era mais nas regiões centrais da cidade, porque a gente vê que a periferia entrando no carnaval é, é um movimento que a gente parece que é novo, mas na verdade não é, muito pelo contrário. A pergunta é para mim? Eu falei Richard, Falou, né? Richard. Eu só com o teu nome na cabeça aqui, mas eu Tá. perguntei pro Jackson, na verdade. Jackson, desculpa. Desculpa, Felipe, é que de fato teu áudio está muito baixinho. Vou repetir a pergunta. Não, é sobre essa questão das Tá. tribos, né? E as escolas, os grupos sociais. Eles aconteciam de forma mais central aqui em Porto Alegre, esses encontros? Porque se fala muito, em alguns momentos, em que a periferia entrou depois no carnaval. Mas na verdade, não, né? Eu não sei se eu entendi, mas vamos lá. Não, Essa questão de relação centro da e periferia, periferia quando a com o gente pensa no carnaval, carnaval né? de Porque Porto se fala Alegre. muito sobre o carnaval ser mais centralizado, né? E ser elitizado. Em que Sim. momento que a gente viu essa... que a gente vê como o carnaval nasce desses grupos que vêm mais marginalizados, mas teve um momento em que ele foi muito elitizado e depois ele volta. A gente pode dizer que ele volta para a periferia de novo?
sobre essa questão centro e periferia, quando a gente pensa no Carnaval de Porto Alegre, acho que existe é uma coisa muito evidente. Quem participa das escolas de samba, das tribos, historicamente, são as comunidades periféricas de Porto Alegre. Diferentemente daqui do Rio, onde, por exemplo, a gente vê alas que têm, né, pessoas, né, de outros lugares, tem muito turista, tem os camarotes, onde toda a classe média, classe alta Isso. vão lá assistir, enfim. Quem vai, seja no camarote, seja na arquibancada, seja no chão desfilando, são as pessoas das comunidades. Né? Ainda que a gente tenha tido alguns momentos da história onde ocorreu uma participação de outros setores, muitas vezes por conta de algum enredo, né, de alguma pessoa representativa, né, de alguns segmentos da cidade de Porto Alegre, mas o grosso dessa mobilização, ela se dá pelas próprias comunidades periféricas, né, que é um movimento diferente, né, do que ocorre nos blocos mais centralizados, né, onde a gente vê antes muito a partir da Cidade Baixa, né, hoje eles estão mais pela orla, mas são, enfim, é uma outra, geralmente uma outra formação, uma outra composição social na cidade, né, muitas vezes há uma troca importante, né, entre escolas de samba e blocos, mas o grosso mesmo dessa mobilização, né, desde que houve esse boom, esse surgimento dos blocos nos anos 2000, se dá muito a partir, né, de quem não tinha uma relação mais direta com o universo das escolas de samba, que sempre seguiu resistindo, seja na Perimetral, seja na Augusto de Carvalho ou há 20 anos no Porto Seco, né, e firmando, então, como uma manifestação de resistência que a ano a ano também vai se renovando de maneira bastante intensa. Sim, obrigado. Desculpa, eu não me fui muito claro, mas é para a gente poder entender, porque a forma de fazer carnaval de um bloco, ela é de um jeito. Agora, por meio dos desfiles, é de outro jeito. Eu queria que tu comentasse um pouco isso, né? Porque essas diferenças fazem também com que as pessoas elas se sintam mais, elas possam escolher também e na verdade também participar de ambos os tipos de carnaval, né? Não sei se tu pudesse diferenciar, olhando para o trabalho que vocês fazem na escola de samba, o que que vocês fazem lá? Que a gente pode dizer que é um carnaval mais raiz? Assim, mas eu queria voltar um pouquinho à questão da questão das comunidades, né? Quando o Jackson falou. Na verdade, o carnaval, ele tinha no passado, ele falou Perimetral e Augusto Carvalho, mas eu só um pouquinho antes peguei a João Pessoa. Então nós tínhamos os coretos oficiais, os coretos. Tinha o coreto oficial, que era João Pessoa, depois O Perimetral. que são os coretos? Os coretos são os lugares onde as escolas se apresentavam. Então, tinha Partenon, Antônio de Carvalho, IAPI, o bairro da Santana, onde tinha os desfiles, né? Então, tinha o coreto oficial, que no caso hoje é o Porto Seco, e os coretos de bairros, que é onde hoje já estamos resgatando o carnaval descentralizado, que ocorreu a apresentação na Restinga, lá na Zona Norte, no Jardim Leopoldina, Rua Berta. Então, o carnaval ele sempre ele surgiu da periferia, mas com a evolução, a exigência de um maior profissionalismo, chegamos onde estamos hoje, né? Que esse é o diferencial, porque tem regulamento, é competitivo, e aquele não era, é só apresentação, era só apresentação. Acho que Santana também teve uma época competitiva, que a gente ganhava, às vezes perdia na João Pessoa e ganhava na Santana. Mas nos bairros, enfim, eles eram somente de participação, participativos, né? Retomando, na São José, no Partenon, no Antônio de Carvalho, no IAPI e a Santana. Vou lembrar algum outro também, se não me engano, no Monte Serra. Então esse era o carnaval da antiga, né? E depois foi evoluindo para o profissionalismo chegar onde estamos hoje, né? Que é e eu acho que por isso Eu que achei surgiu os importante, blocos. carnaval profissional, achei interessante isso. Exato, ele é profissional. A escola de samba hoje, nós temos 8 quesitos para botar na avenida. O regulamento é esse, tu tem dos 8 quesitos, mestre, porta-bandeira. Começa pela avaliação, tema enredo, samba enredo, harmonia musical, evolução, mestre, porta esses 8 quesitos. Então ele é bem profissional mesmo. A gente tem que estar focado nesse processo. E nesse sentido, os blocos, tu ia comentar, né? Os blocos de rua Os entram, blocos, né? então, o que aconteceu? Eu acho que quando os coretos não oficiais, né, ou esses da periferia, foram extintos, eu acho por conta de estrutura,
começaram a surgir os blocos. E o pessoal que não tem essa exigência que é a escola de samba, né? De ter que ensaiar, ter que ir para a avenida, mostrar um espetáculo. Né? Então o bloco é participativo, onde o pessoal faz o carnaval e fica sem o compromisso, né? De ter que estar ali focado naquele processo. Mas tudo isso faz parte do carnaval, né? Seria, como é que eu digo o bloco hoje? Seria aquela descontração, né? Porque muitos dos blocos são das escolas de samba também. E a inclusão. E tem um outro detalhe, assim, que quando se fala, né, no carnaval, porque aí é hegemonicamente da cultura negra, né? Mas hoje é cultural para não negros também, né? Então, é muito importante a gente frisar isso, para não ficar só um gueto, né, de negros, né? Então, de pessoas que curtem o carnaval. Pretos, brancos, pardos. Então, é o Brasil. Esse é o nosso carnaval. Então, e a diferencial é esse, né? O bloco, ou os coretos, periferia, sem a responsabilidade de quesitos, né? Porque o carnaval é quesito. O regulamento exige, quando toca a sirene, que atravessa a linha amarela, a gente costuma dizer, ali que o bicho pega. Tocou a sirene, ali que começa o processo. Que emoção. São 50 minutos, mais 10 de tolerância, pra gente, tudo que nós fizemos durante o ano vai estar em 60 minutos. Né? Ou para a glória ou não. As emoções do carnaval. É interessante esses pontos que o Break trazia, pontos importantes aqui em Porto Alegre. Sim. Que demarcavam essas festas, né? O satélite circulou também. Exatamente. Isso, né? Eu queria pegar um gancho aqui na palavra do Break, né? Onde ele falou nos carnavais de bairro, né? Claro, e a minha vivência, eu não cheguei a estar presente, né? Por exemplo, no carnaval do bairro Montserrat, né? Mas o ponto que eu queria tocar é um aspecto que é muito comum nas cidades, nas grandes cidades, e a nossa cidade, né, de Porto Alegre, é uma metrópole, é o fenômeno da gentrificação. Quando se fala que o carnaval vem das periferias, a participação da periferia, né? Lembrar que o Montserrat foi, há décadas atrás, um bairro habitado por integrantes da comunidade negra. Né? Hoje já não mais. Né? Aquelas famílias, então, foram deslocadas, né, para regiões mais afastadas do centro da cidade, né, onde também se vivia o carnaval, a manifestação cultural. E, como falou o Break, também no bairro. Né? E quando no planejamento, né, o urbanístico, né, se deslocam, se pensa e se executa, né, essa transferência, né, de pessoas de um lugar para o outro, sob por diversos motivos, né? Não se pode esquecer que a cultura vai junto. As pessoas levam para onde elas se deslocam o seu passado, a sua herança cultural, né? E essas manifestações, então, elas vão acontecer, né? E o carnaval é uma delas, né? E o começo da nossa conversa aqui falou sobre a infraestrutura do carnaval e o apoio do poder público, né? E é importante que ele se fortaleça cada vez mais, né? Também com uma visão de futuro, né? Com uma profissionalização, como falou o Break, né? E a sociedade estar ciente de que voluntariamente essas manifestações elas vão, e principalmente a do carnaval, poderão ocorrer em qualquer parte da cidade. E é o advento dos blocos, né? Os bailes de carnaval também, que eram muito frequentados, né, em todos os clubes da cidade, também está, creio eu, em queda, né? Os bailes de carnaval já não tem mais todo aquele glamour, aquela... Exatamente, né? E como tu mesmo disseste, né? As pessoas, elas tinham essa alternativa, né? Escola de samba, carnaval de bairro, carnaval oficial, bailes, blocos. Então, tudo isso é cíclico, mas a cultura nunca morre, né? Para citar aqui, e também divulgando a atividade do Clube Social Co-Irmão nosso aqui,
da cidade, né? O Floresta Aurora, que é o clube social negro mais antigo do país, data de 1872, né? Vai realizar, né, uma atividade carnavalesca, o bloco de carnaval, Os Intocáveis, né? No balneário de Atlântida Sul, agora no próximo final de semana, né? E eu destaco então aqui, né, tudo que nós estamos falando, essa essa força, né, latente que é o carnaval, que hoje se manifesta da forma como está, ainda com muita luta. Há que se vencer a questão do racismo, do preconceito, né? Assumirmos a sociedade de uma vez por todas, né, de que o carnaval é um patrimônio da nossa sociedade, tá? Hoje em dia pode trazer muitos benefícios, né, de diversos aspectos, né, para quem participa efetivamente, para quem consome, para quem assiste, né, e isso só nos fortalece como sociedade. Com certeza. Eu acho que o caminho é esse. E a gente olhando para o futuro, Jackson, tu está aí no Rio, né? Onde o carnaval também acontece muito forte aí nos desfiles, referência aí para todo o país e para fora também. O que tu achas que pode acontecer nos próximos anos para melhorar essa relação da cidade de Porto Alegre com o carnaval mesmo, sabe? Com os blocos, tanto nos blocos quanto com as escolas de samba. Realmente por meio do investimento do poder público, essa geração que está vindo aí conhecer mais sobre essa história, quais são as pistas que tu pode nos trazer? Não há dúvidas de que o Carnaval de Porto Alegre, e eu cito aqui de maneira especial as escolas de samba, é um carnaval de muita qualidade já há muito tempo. Antes da gente começar aqui no programa, eu estava escutando o disco do Sambas Enredo de 1979. É interessante ouvir a musicalidade, né, a qualidade daquela gravação, mas também o quanto estava à frente de temas, né, que décadas depois ganhariam mais peso, inclusive na academia. O Bambas, né, tá aqui o nosso colega Break. O Bambas, em 79, né, ele trouxe um samba que falava de zumbi, mas falava de Aquatum, né, falava de toda uma história que não estava nos livros didáticos e que só passou a estar, efetivamente, nas últimas 2 ou 3 décadas, quando houve a inclusão da história e cultura afro-brasileira de maneira oficial na LDB. E tudo isso, então, já estava em 79, no samba do Bambas, estava outras histórias em outras escolas de Porto Alegre. Então, o carnaval tem muita tradição, mas que também se renova, que também se profissionaliza. E eu não tenho a menor dúvida de que Porto Alegre pode sim, né, cada vez mais consolidar essa manifestação. Precisa sim ter o olhar do poder público, ter o olhar da mídia, o olhar das empresas, né, para que consiga com isso também se fortalecer cada vez mais, porque ele tem comunidade, ele tem qualidade, né, e tem principalmente uma força, uma resiliência que não dá de forma alguma para se desconsiderar. Isso que acho que faz o carnaval da nossa capital ser tão rico e tão bonito. E não deixar se perder, e como foi trazido pelo próprio Break, o quanto a força da comunidade não deixa com que essa manifestação se perca. Eu acho que é isso, é fortalecer mais a comunidade, não deixar que as novas gerações... mas não tem como, né? Porque às vezes tá no coração também, né, Break? Sim, sim. É o DNA do DNA. carnaval, né? Que e tem que passar. Por exemplo, Bambas da Orgia, algumas escolas, entidades, mas Bambas da Orgia, ele tem esse DNA de passar de pai a filho, de famílias, né? O meu caso, né? Eu cheguei em Bambas da Orgia com 10 anos de idade, trazido pela minha mãe, né? Que hoje já está no outro plano, né? E aprendi ali como gostar de uma escola de samba, né? Eu comecei na Beleza, como dizia, que em 74,
Depois, em 80 fui para a cozinha, que hoje é a bateria, e quis o destino que eu virasse presidente, né? Curioso isso, a bateria é conhecida como cozinha. Por A quê? cozinha. Porque é a batucada, né? Normalmente a batucada começa na cozinha. Boa. Então, hoje é as alas, né? Que é a antiga beleza, e a bateria era a cozinha. Então, o cara fica de falar onde? Você fala beleza. Porque a beleza é a parte bonita nas alas, né? E a cozinha, o cara vai ali batucando, né? Então, esse era o termo usado, né? E um pouco desse resgate do carnaval que o Jackson falou ali. E eu vou resgatar um pouquinho antes do resgate. As escolas de samba, o carnaval, geralmente chamavam de assalto. O pessoal formava os grupos e ia batendo nas casas, fazendo. Aí o pessoal recebia, dava uma comida, uma bebida. Os grupos se reuniam, os blocos, como é que era? Blocos carnavalescos. E tinha um outro nome, né? Mas as escolas de samba estavam assim, se reuniam e faziam os assaltos nas casas. E o Jacques também falou na questão do tema, né? Que nós resgatamos o tema afro, né? E eu lembrei do samba aqui, que eu tava cantando. Olha zumbi muxicongo, olha zumbi muxicongo. Bateu mais forte, sim senhor. Bateu mais forte o meu amor. Toda a avenida diz assim, é os bambas que apresentam esse sonho de zumbi. Oi, lelê. Então, em 1979, eu ainda estava na beleza ainda. Quem puxou esse samba foi o Meneca, né? Que era um dos grandes ícones do nosso carnaval, puxador de samba. Filho de um ex-presidente, seu Alceu Soares de Lima, que também é o irmão, o outro filho era carnavalesco. Então, para ver o DNA de Bambas da Orgia, como é que funciona. Agora há pouco o Richard falou no Carlinhos Viana, né? Que hoje eu faço parte do Clube dos 13, que Bambas da Orgia. Tem um grupo de 13 pessoas que estão há 25 anos. E aí onde estão os baluartes, né? Tá o seu Cláudio Vieira, Carlinhos Viana, o seu Guaraci, o seu Noronha. E ali nesse grupo, né? Que começou lá há 25 anos atrás, eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da história de Bambas que eu não tive oportunidade. Então, falando desse DNA, né, desse processo de evolutivo. E eu também hoje na gestão, eu tenho um olhar muito forte e eu trabalho isso na sucessão. Importante. De fato, né? Não é porque a minha mãe me levava lá e eu aprendi, não. Eu quero deixar um legado de sucessão. Hoje tem um menino lá que eu vejo que tem um DNA que futuramente vai ter 20 anos. É neto do Noronha, que provavelmente será um futuro dirigente, Já presidente do visualizou. Olavim. O menino fez uma coisa assim inédita, né? Que nunca o carnaval viu, vai ficar para a história. Ele pediu a bandeira da escola e na formatura dele, ele ergueu a bandeira. Vamos hoje, me emociona. É emocionante, né? O Olavinho e tem o Cauã, que provavelmente seja também um futuro carnavalesco. E tem os dois, um tem 19, outro tem 21. Então, isso que acontece, eu enxergo esse processo, né? Que o carnaval tem que ter. Onde eu vejo ali um menino que está na bateria, que provavelmente seja um futuro mestre de bateria. Que o carnaval não teve essa faculdade. As coisas foram acontecendo. O cara tocava ali, virou mestre de bateria. Mas eu acho que tem que ter essa formação, tem que ter essa faculdade. Eu também falo, né, das minhas posições de carnaval. Quando eu parar de ser presidente, vou montar uma consultoria para ensinar as pessoas do que é ser dirigente. Vem cá que eu vou Olha ensinar. só. Entendeu? Uma visão de futuro, né? Para deixar esse legado. Porque o carnaval também tem um grande defeito que não tem memória. Né? A memória, o Jacques está aí, que tem muitas coisas que ele não vai conseguir não ter acesso. Por exemplo, nós tivemos agora a oportunidade da URGS fazer um museu de Bambas da Orgia. Então, tem que deixar essa memória tem que ser resgatada. Surgindo novos elementos, novos personagens, mas não pode apagar aquela história, né? Tipo Bambas da Orgia, que teve Rosalina Conceição, 12 anos à frente da escola, a primeira mulher presidente, vários títulos, ganhou mais de 6, né? Então, esse processo que a gente tem que deixar firmar a realidade, mas com um olhar no futuro. Eu tenho isso, tenho visão de futuro, quer dizer, não só para a Bambas da Orgia, né? Mas para a cultura popular, para o Carnaval de Porto Alegre. Porque a gente vê assim, o que eu observo? A gente vê todas essas coisas que vão acontecendo, mas algumas coisas vão acontecendo com naturalidade,
mas sem um profissionalismo, sem um olhar mais técnico do processo. Tu quer ser isso, então tu tem que fazer aquilo. Aí sim, eu acho que fecha essa conexão de um processo, né, de evolução do carnaval. Por exemplo, né, para que o poder público, né, eu acho que é importante salientar isso nessa gestão, né, o prefeito Melo, e nesta casa aqui, os vereadores também começaram a acreditar. O carnaval está acontecendo porque o prefeito, junto com alguns vereadores, tá nome que são 36 na casa, mas todos deram a contribuição. Teve a bancada negra que começou o processo desde atrás, há 3 anos, né? E hoje se somam os vereadores enxergando esse processo, mesmo que a sua veia, né, não tenha essa cultura. Mas acreditando mesmo e investindo Acreditando, ali. exato. Mas esse que é o processo, porque nós temos, no momento que nós entregamos o produto, né, que eles nos ajudam, nos ofertam ajuda, aí vai aumentando a credibilidade e vai agregando valores, né? Por isso que a memória é importante. Inclusive, até por Sim. isso que vocês, no satélite, querem também construir Sim. um memorial para não deixar se perder também essa história. Exatamente. Eu quero aproveitar também, os temas aqui estão sendo muito positivos, né? Nós lá, né, no Satélite Prontidão estamos com o nosso projeto do memorial, né? Memorial da ASP, né? E contando a história, né, da ASP, então são 122 anos. A ASP seria qual? Associação Satélite é a Prontidão. sigla É a da nossa ASP. sigla, né? Então, fica óbvio que o carnaval ele está presente, né, nessa história que nós podemos contar a partir das memórias, né, que nós temos no clube, né, propriamente dito, conosco lá na entidade. São vários objetos, fotos, canecos, vestidos, fantasias, né, como também essa história que está guardada na casa das pessoas, né? Então, é um projeto que ele vai se concretizar ainda no primeiro semestre de 2024, né? Onde nós iremos disponibilizar também para a comunidade, para que ela tenha contato, né, com a memória, com a história da entidade, e vai ver ali contada a contribuição que a entidade tem para o carnaval, né? Eu cito aqui os bailes do chopp que aconteciam lá no Satélite Prontidão, os bailes de carnaval que aconteciam no Satélite Prontidão, principalmente a partir de 1956, né, quando o Satélite se mudou da Cidade Baixa, né, que era um local onde as famílias negras se concentravam, ou seja, a cultura negra, a cultura do carnaval estava presente na Cidade Baixa. Então se explica hoje por que os blocos querem desfilar na Cidade Baixa, né? É bom que o poder público ele entenda que isso é territorialidade, existe significado, né, para várias pessoas, e um significado cultural ele não se extingue numa geração, vai passando de gerações para gerações, isso que o Break falou, né? E isso está muito vivo na nossa cidade, isso está muito vivo, né? Eu coloco assim o carnaval, né, a manifestação cultural, né, da comunidade negra no centro, né, e em volta um triângulo, uma hélice que vai propulsar, né, o carnaval e principalmente o bem-estar das pessoas para o futuro, né? Muito que bom. É o poder público nas 3 esferas de administração, para não passarmos pelo evento, né, que foi citado pelo Jackson, né, de simplesmente uma proibição da manifestação cultural das pessoas. É poder contar com esse apoio. Para concluir, por favor. Por concluir, o poder público, a iniciativa privada e a academia, que vai nos dar, né, uma sustentação científica, argumentos, né, vai explorar vários fatores que vão perpetuar, então, essa manifestação cultural, que é o tema principal nosso aqui, que é o carnaval. Que bom que o Jackson tá aí, né? E a bom que o Jackson academia tá aí. tem conseguido fazer isso, né, Jackson? Obrigado pela tua presença e por ter estado com a gente mesmo à distância aí no Rio de Janeiro. E bom carnaval para ti.
Valeu, gente. Bom carnaval a todos. Valeu. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês também, tá? Pela Muito presença obrigado. aqui. E estamos aí, né? Acho que a ideia é essa, a gente mostrar o quanto essa manifestação ela é importante, sim. A você de casa, obrigado pela companhia. Dá para assistir esse e outros programas pelos nossos canais do YouTube, redes sociais da TV Câmara e mais informações pelo site do Legislativo. Tchau, tchau.